Fala galera, o papo dessa vez aqui no canal do Latitude é sobre a Venezuela. E para que a gente possa compreender o cenário atual, é necessário voltar um pouco no tempo e falar sobre a ascensão do Chávez, para que possamos compreender como se deu o estabelecimento do chavismo, dessa esquerda bolivariana na Venezuela, que é super importante para destacar esse conceito de atualidades dentro do país e entender as relações políticas e econômicas que são estabelecidas lá. Então vamos lá. Em 1997, ele cria o movimento Quinta República e se lança candidato a presidente em 1998 e é eleito com aproximadamente 56% dos votos, né? Ele tem naquele momento um apoio muito importante das classes menos favorecidas, dos mais pobres dentro da Venezuela. E em contrapartida, encontra no empresariado uma resistência muito grande em relação à sua ascensão ao poder. E assim que toma posse, Chávez vai estabelecer algumas medidas extremamente contundentes no cenário político da Venezuela. A primeira coisa que ele faz, ele dissolve o Congresso, convoca a Assembleia Constituinte. Essa nova Assembleia Constituinte vai promover uma série de mudanças estruturais no país. Primeiro, muda o nome do país. A Venezuela passa a se chamar República Bolivariana da Venezuela. Segundo, prevê uma maior participação do Estado na economia, o Estado agindo como grande elemento regulador da economia. E terceiro, prevê o reconhecimento dos direitos culturais e linguísticos das comunidades indígenas dentro da Venezuela. Então, uma série de transformações super importantes no cenário político, econômico e cultural da Venezuela. Em 2000, são realizadas novas eleições presidenciais, agora sobre o prisma dessa nova Constituição. Chávez vai ser mais uma vez eleito e a partir daí ganha status de super presidente, né? Ele atrai para si uma série de funções que antes cabia ao legislativo, né? Por exemplo, o que a gente tem dentro desse contexto? Nós temos a Lei de Hidrocarbonetos, onde a Venezuela passa a controlar a maior parte da produção de petróleo do país, que sempre teve muito associado à iniciativa privada estrangeira, sobretudo nas figuras das empresas estadunidenses, que sempre exploraram demais o petróleo venezuelano. Agora, o controle desse recurso passa a ser dominado pelo Estado. Um outro destaque nesse momento é a Lei de Terras e Desenvolvimento Agrário, onde o Chávez busca dividir melhor a terra, ampliar o acesso, sobretudo, daquelas classes menos favorecidas à terra, né? Cabe lembrar que a Venezuela tinha uma concentração fundiária bem importante naquele momento, um processo de concentração de terras extremamente elevado. Todas essas questões acabaram causando um racha político-social muito importante dentro da Venezuela. De um lado, os chavistas apoiando e dando suporte para essa série de medidas estabelecidas pelo presidente, e de outro lado, o empresariado contrariado com essas alterações na estrutura econômica que estavam sendo desenvolvidas, né? Tanto que, em 2002, vem uma tentativa de golpe contra Hugo Chávez. Essa tentativa de golpe é liderada por Pedro Carmona, que naquele momento era o presidente da Fedecâmaras, que era uma associação dos empresários, uma associação dos comerciantes, da galera ligada à indústria, que vai se rebelar aí contra o Hugo Chávez. Tudo isso começa diante de uma manifestação que é repreendida pela polícia, existem algumas mortes nesse contexto, e a partir de então, mais uma vez, um racha dentro da estrutura militar venezuelana. Isso é super recorrente, né? Já aconteceu lá no final da década de 80 e 90 e agora no início dos anos 2000, e parte das Forças Armadas apoia Pedro Carmona e tenta tirar o Hugo Chávez no poder, né? De fato, ele passa pouco tempo fora do poder, o Pedro Carmona chega a assumir como presidente, mas tem um processo muito curto de manutenção dele ali no poder, porque logo em seguida existe uma espécie de contra-revolução e Hugo Chávez consegue retomar o poder dentro da Venezuela e a partir daí fazendo uma perseguição bem importante contra os seus opositores políticos. Diante desse cenário caótico, em 2003 é proposto um referendo para justamente avaliar a permanência do Hugo Chávez do poder, e o referendo é completamente favorável para o presidente, que continua, que mantém no poder, que consegue continuar estabelecendo a sua função como líder do executivo.
Em 2006, Chávez é mais uma vez reeleito presidente da Venezuela. Em 2009, vem um outro processo de referendo para abolir o limite de duas reeleições dentro da Venezuela, né? Uma eleição e uma reeleição, e aí permite que os presidentes, e no caso específico do Hugo Chávez, continuar se candidatando para além desse limite, né? Inclusive foi um processo bastante conturbado. Esse referendo ele foi votado algumas vezes até que tenha sido positivo para o Hugo Chávez, que em 2012 vai passar por um outro processo eleitoral, mais uma vez vai ser eleito, mas nesse momento ele já está muito acometido no seu quadro de saúde, né? Ele já tem um sério comprometimento de saúde, que vai acabar resultando na morte do Hugo Chávez no dia 5 de março de 2013. A partir desse momento, quem assume o poder é o seu vice e atual presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, que é o grande pivô da crise atual que o país vem vivendo. E uma coisa que a gente precisa deixar clara é que o Maduro não é o Chávez. Ele não tem todo o apoio popular que o Chávez tinha e, sobretudo, ele não tem todo o carisma político que o Chávez tinha. E a partir daí, nós temos acirrada as divisões internas dentro da Venezuela, né? Os chavistas de um lado e a oposição do outro, que vai gerar essa série de conflitos que nós estamos vendo nas últimas semanas, que estão associadas às seguintes questões. Antes de mais nada, é importante destacar que essas tensões e esses conflitos, elas vão surgir a partir de uma crise econômica muito importante que a Venezuela vem passando. Isso é inegável, chavistas e opositores concordam que a Venezuela tem uma crise econômica bastante contundente e nós precisamos identificar qual é a origem dessa crise, né? A Venezuela tem uma economia altamente dependente do petróleo. Nós estamos falando aí do país que possui as maiores reservas de petróleo e nenhum presidente, sejam eles presidentes chavistas ou não, nenhum deles promoveu um processo de diversificação econômica na Venezuela, que sempre foi muito dependente do petróleo. E aí nós precisamos avaliar o cenário econômico sobre este recurso. De 3, 4 anos para cá, o petróleo vem valendo muito pouco no cenário internacional. A cotação está muito baixa do barril do petróleo. A partir desse momento, economias que são exclusivamente dependentes do petróleo acabam sendo afetadas de maneira muito impactante, que é o caso da Venezuela. E a partir de então, essa crise econômica acaba gerando uma potencialização da crise política, dividindo aí a Venezuela em dois prismas político-ideológicos. Os opositores acusam o governo chavista do Nicolás Maduro de destruir o ambiente democrático da Venezuela e também recaem as acusações de má administração econômica. Por outro lado, os chavistas acusam a oposição de explorarem os venezuelanos mais pobres e de tentarem promover uma expropriação dos recursos naturais, nesse caso, o petróleo da Venezuela, atendendo os interesses imperialistas dos Estados Unidos. O cenário fica ainda mais grave quando, no dia 29 de março, a Suprema Corte da Venezuela anuncia que está assumindo a Assembleia Nacional, que neste momento é controlado pela oposição, e aí a gente vê uma interferência entre esses poderes que acaba gerando um caos dentro da Venezuela. Essa decisão é revertida 3 dias depois, mas fica uma marca muito significativa dentro da estrutura política da Venezuela. Uma outra questão que vai marcar muito essas crises nas últimas semanas foi a cassação dos direitos políticos do Henrique Capriles. O Henrique Capriles foi o candidato derrotado nas últimas eleições para presidente, ele perde para o Nicolás Maduro num processo eleitoral extremamente apertado e agora tem cassado os seus direitos políticos. A oposição ela faz algumas exigências. Ela exige eleições gerais imediatamente, ela exige a libertação de presos políticos e também exige a saída dos juízes da Suprema Corte. A gente precisa acompanhar o que vai acontecer dentro da Venezuela nas próximas semanas e, sobretudo, nos próximos processos eleitorais. Muitos analistas entendem que pode estar aí se desenhando o fim do chavismo, que sempre foi um marco e uma referência de luta muito importante contra ações imperialistas dos Estados Unidos, montando aí o que nós conhecemos como as esquerdas bolivarianas, né? Rafael Correa no Equador, Hugo Chávez e Maduro na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, e talvez a gente esteja presenciando um processo de alteração importante no quadro
político da Venezuela. Eu fico por aqui, a ideia era essa mesmo, fazer uma grande síntese do que acontece na Venezuela para que a gente possa acompanhar os próximos passos dessa crise com um pouco mais de clareza. Valeu, gente! Se você gostou, se inscreva no canal, curtam as nossas páginas nas redes sociais, dá um like aqui no nosso vídeo e até a próxima. Um grande abraço!